Diego Ribas no Santos? Situação do atleta chega à Vila e notícia repercute na torcida do Santos. Diego Ribas é um jogador que foi vitorioso por onde passou. Começou no Santos, onde conseguiu levantar os títulos nacionais, 2 brasileiros, e rumou para a Europa, passando por times em países como Portugal, Alemanha, Itália e Turquia. Quando retornou ao Brasil, muitos pensavam que ele daria prioridade ao Peixe, por ser o clube em que ele foi formado, e surgiu para o futebol. Mas isso não aconteceu e o jogador fechou com o Flamengo. Boa parte dos torcedores santistas ficou chateado por entender que o meio-campista não teve nenhuma consideração pelo alvinegro praiano, e desde então não cita o Santos em nenhuma entrevista. O jogador também já comemorou o gol contra o Peixe, o que piorou ainda mais o clima. Nesse momento, a situação de Diego no Flamengo repercute entre os torcedores alvinegros na web. Ele está totalmente descartado pelo rubro-negro, que vai facilitar sua saída mediante a uma boa proposta. O Grêmio já mostrou interesse, mas o negócio não avançou devido aos valores envolvidos na questão salarial do medalhão. Um retorno à Vila é difícil demais, por mais que o Peixe não tenha um meio-campista ofensivo no momento. Falta um atleta dessa posição e Fabian Bustos espera receber esse reforço a partir de julho. Diego até tem Dracena como amigo, mas ambos não negociam a volta nesse momento da temporada. Para alguns santistas, o Peixão não deve nem pensar em um retorno do atleta. Até porque Diego já tem 37 anos e está na fase final da carreira. Tem a mesma idade de Carlos Sanches e o uruguaio já não vem bem fisicamente há um tempo. Cara, você é originalmente do Santos, né? E aí você... Bom, você já deve até ter falado sobre isso, mas a quantidade de jogador ex-Santos que tem no Flamengo hoje é um negócio assim absurdo, né? Tem você, tem o Thiago, tem o Marinho, o Gustavo Henrique, Bruno Henrique, Gabigol... É muita gente do Santos, né? Incrível, né? Você já rolou isso lá, tipo meme assim? Não, é do cara do Santos, velho. Já falamos muito sobre isso, né? Por que viemos parar todo mundo aqui, né? E passar pelo Santos. Não sei, cara. Não sei. Na verdade é que é uma puta coincidência, mas é curioso. É curioso. Né? É curioso. Forma jogador muito bem o Santos. E só fera, né, cara? Só jogadorzaço. Não, o Santos é incrível. Aliás, aproveito para mandar um abraço pra galera. Eu citei aqui, né, as oportunidades que eu tive, uma delas foi do Santos. Eu conversei muito com o presidente, o cara conversa super boa. Eu tenho um respeito muito grande pelo Santos. Mas realmente, hoje a minha identificação com o Flamengo, ela é grande e fica essa parte, né, até como satisfação aos torcedores e gratidão por tudo que eles fizeram, né? Por mim, sempre, o que o clube fez por mim como instituição também. Deixar bem claro o meu respeito, mas realmente a minha realidade está aqui no Flamengo. O Santos quer um lateral direito com status titular para o segundo semestre, e não descarta trazer 2, mesmo que um deles só venha em 2023. O técnico Fabian Bustos não está satisfeito com Madison e Auro. Madison é titular e tem contrato até dezembro, mas não foi procurado para renovar. Auro chegou por empréstimo de Toronto e não empolgou. Na base, não há ninguém pronto para ser promovido. O atacante Lucas Braga tem sido improvisado na função. Com poucos recursos financeiros, o Santos espera fazer pelo menos uma venda de direitos na próxima janela para abrir espaço no caixa. A ideia é negociar quem não tem status titular absoluto no elenco, como Kaique e Felipe Jonathan. Além de um lateral direito, Bustos quer um segundo volante e um atacante de beirada. Emmanuel Martínez, do Barcelona de Guayaquil, segue em pauta. Fernando Sobral, do Ceará, é outro nome que ainda está nos planos. Marlon Freitas, do Atlético Goianiense, também está no radar para 2023. O Santos vive um momento de reestruturação. Em meio a problemas financeiros, o time se utiliza das oportunidades de mercado para encontrar jogadores que se adequem às características desejadas pela comissão técnica. Para o diretor de futebol da equipe, Edu Dracena, porém, a expectativa para a próxima janela de transferências é de poucas chegadas. De acordo com o executivo do Peixe, o elenco precisa de reforços e, pensando nisso, o clube observa possibilidades. Para essa janela, a gente sabe que temos algumas carências, a gente está bem analisando bastante o mercado sul-americano, né, e principalmente o brasileiro. O brasileiro é mais complicado porque é muito mais valorizado, né? Os atletas financeiramente ganham-se mais do que os atletas sul-americanos. Então a gente está bem atento, estamos mapeando todo o cenário, né, que a gente está tendo. O diretor afirmou ainda que o time não deve fazer muitas contratações.
A gente entende e já estamos conversando diariamente juntamente com o treinador as características que a gente vai precisar, os atletas que a gente pode contar, né? Então, eu acredito que essa janela vai ser pouca movimentada para nós, do Santos, até pelo momento, né, que o clube hoje vive, mas se pintar alguma oportunidade, né, alguma coisa que o clube consiga trazer, a gente vai fazer todo o esforço para que isso aconteça. Agora, eu não posso falar em janeiro de 23, porque a gente tem que pensar no hoje. Não adianta nada eu pensar lá no futuro se eu não fizer aqui no presente. Então, acho que a gente está no caminho certo, a gente sabe que montamos um time bem barato, né, com relação às outras equipes aí que contrataram grandes jogadores e pagando esse preço bem alto, e o Santos praticamente não gastou nada, só pagando os salários, né, com uma opção de compra no futuro. Então, a gente está tendo que se virar nesse momento, mas a gente acredita muito no trabalho, acredita no que a gente está fazendo e espero colher os frutos aí no futuro bem próximo. Madison tem lesão muscular e vai desfalcar o Santos por tempo indeterminado. O lateral direito Madison teve constatada uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda após a realização de exames na manhã desta segunda-feira, dia 13. O lateral foi substituído no início do primeiro tempo da partida do Santos contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, pelo brasileiro, após sentir um incômodo no posterior da coxa esquerda. Ele retornou de Minas Gerais a Santos e os exames confirmaram a lesão. Madison iniciou o tratamento no departamento médico do clube, no CT Rei Pelé, e será desfalque no duelo contra o Juventude, hoje e nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. Não existe previsão para retorno do jogador aos gramados. O lateral direito Auro deve ser o titular no confronto do Peixe no Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Ele já entrou na vaga de Madison na partida contra o Atlético Mineiro. Santos encaminha dispensa de jogadores para a chegada de reforços. Depois de sofrer com algumas restrições e com a falta de caixa, o Santos está se preparando para se reforçar no meio dessa temporada. Para deixar a situação favorável a essas mudanças, o Peixe está preparando uma verdadeira barca de jogadores que não estão nos planos da equipe paulista. Ao menos 9 jogadores devem deixar o time. O primeiro a deixar a equipe foi o meia Gabriel Pirani, de 20 anos, e será emprestado ao Cuiabá até o fim do ano. Pirani perdeu espaço desde a chegada do treinador Fabian Busso. Para que tenha rodagem, o clube decidiu emprestar o jogador que tem contrato até o fim de 2025. Nesta temporada, Pirani atuou em apenas 13 partidas, sem balançar as redes e sem anotar assistências. Além de Gabriel Pirani, o Santos ainda deve dispensar mais 9 jogadores. São eles: Marcos Guilherme, Augusto, Jobson, Alanzinho, Thailson, Lourenço, Ed Carlos, Luiz Felipe e Robson. Santos conta com retornos de Marcos Leonardo e Johan Júlio, mas terá 4 baixas contra o Juventude. O Santos finalizou nesta segunda-feira, no CT do América Mineiro, a sua preparação para enfrentar o Juventude pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O embate está marcado para esta terça-feira, às 21h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. Para este jogo, o técnico Fabian Busso terá reforços importantes. Marcos Leonardo está de volta ao time após defender a seleção brasileira sub-20. O atacante foi o artilheiro do torneio internacional disputado em Espírito Santo, com 4 gols. Quem também estará à disposição é Johan Júlio. O meio-atacante equatoriano foi desfalque nos últimos 2 jogos após sentir um incômodo muscular. Em contrapartida, Madison teve constatada uma lesão muscular moderada no bíceps femoral da coxa esquerda após o empate contra o Atlético Mineiro, e com isso é baixa. Além dele, Lucas Pires, suspenso, Kaique, preservado depois de servir o Brasil sub-20, e Léo Batistão, em transição, também são desfalques. Dessa forma, uma possível escalação é com João Paulo, Auro, Maicon, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes, Zanocelo e Sandri, Juan Seco, Brian Gulo ou Márcio Leonardo e Lucas Braga ou Johan Júlio. O Santos vai para esta partida em busca de uma recuperação do Brasileirão. Já são 6 rodadas sem vencer. Com isso, o time caiu para o 11º lugar com 14 pontos. Bom, galera do Peixão News, esse foi o vídeo de hoje. Se você não for inscrito no nosso canal, peço que se inscrevam e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso Peixão. Meu muitíssimo obrigado e até mais.